Columbia, Houston, verificação de comunicação. Como foi a tragédia do ônibus espacial Columbia? Columbia, Houston, UHF, teste de comunicação. Quais foram as causas de um acontecimento tão devastador? Columbia, Houston, UHF, teste de comunicação. Como isso afetou a indústria aeroespacial dos Estados Unidos? Bem, é sobre isso que vamos falar neste relatório, sobre isso e muitas outras coisas. O dia 16 de janeiro de 2003 não foi um dia qualquer para a NASA nem para o mundo. Após anos de preparativos, o ônibus espacial Columbia iniciaria a missão chamada STS-107 pela órbita terrestre baixa. O lançamento foi realizado às 10 horas, 30 minutos e 39 segundos da manhã, a partir do LC-39A do Centro Espacial Kennedy, na Flórida. A equipe da NASA observava com expectativa. Passou um segundo, 2, 10... Tudo corria bem. O ônibus espacial seguia a rota prevista e, com 43 minutos, já havia entrado em órbita. Havia motivos para comemorar, mas a missão estava apenas começando. Para garantir que tudo continuasse como planejado, uma equipe de profissionais se dedicou a revisar as imagens do lançamento. Um procedimento padrão, indispensável para detectar irregularidades no voo. Num primeiro momento, nada de estranho foi observado, até que conseguiram ver como as câmeras haviam registrado o momento exato em que algo anormal aconteceu. Algo que acionou todos os alarmes imediatamente. Algo que colocava em risco muito mais do que se imaginava. Mas não vamos nos adiantar para saber o que aconteceu com essa nave e como tudo isso terminou. É necessário que comecemos pelo começo. 1º de fevereiro de 2003, o dia em que o ônibus espacial Columbia se desintegrou. Para entrar na órbita baixa da Terra, a NASA criou um sistema de transporte espacial, o ônibus espacial. Essas naves espaciais surgiram em 1969, quando um grupo de especialistas propôs ao governo um plano de espaçonaves que pudessem ser reutilizadas para cumprir diferentes missões. Elas precisavam carregar um peso considerável de 27.200 quilos e ser capazes de retornar ilesas apesar do calor intenso ao atravessar a atmosfera. Ao contrário das cápsulas do Apollo, que caíam em algum ponto do oceano, esses veículos precisavam planar por muitos quilômetros até pousar em uma pista especialmente preparada. Depois de obter a aprovação do presidente e o financiamento, em 1976 foi apresentado o primeiro ônibus espacial, batizado de Enterprise, em homenagem à nave de Jornada nas Estrelas. Um veículo que não foi equipado para orbitar, mas sim para testes de decolagem e pouso. Depois de verificar essas questões de vital importância, foi iniciada a construção de 6 ônibus espaciais com capacidade, agora sim, de orbitar. Estamos falando do Columbia, o Challenger, o Discovery, o Atlantis e o Endeavour. O teste de fogo ficou por conta do Columbia. Sua altura era comparável à de um prédio de 18 andares e pesava 80,8 toneladas. Ele possuía as mesmas marcas que o Enterprise, embora as letras Estados Unidos na asa direita fossem um pouco maiores e mais espaçadas. O Columbia foi lançado na manhã de domingo, 12 de abril de 1981. Os experientes astronautas Robert L. Crippen e John W. Young deveriam dar a volta à Terra 36 vezes. A decolagem teve sua dose de suspense. Na decolagem, 10 placas isolantes de calor se desprenderam da nave, o que poderia causar sua desintegração. A NASA minimizou o incidente e não houve consequências. Para Crippen e Young, a missão levou 54 horas e meia para ser concluída. No dia 14 de abril, às 10h21 da manhã, Columbia pousou na base Edwards da Força Aérea na Califórnia. No Centro Espacial de Houston, a felicidade era absoluta. A sociedade norte-americana que acompanhou o acontecimento também ficou igualmente entusiasmada. O sucesso da primeira missão do Columbia iniciou uma nova era na astronáutica. No entanto, também marcou um precedente sombrio sobre a segurança do ônibus espacial e a atitude das autoridades. A partir desse momento, os outros ônibus espaciais foram colocados em operação,
mas o Columbia manteve um status de privilégio. Chegaria a cumprir 26 missões, algumas realmente importantes. Além de servir para diversas pesquisas científicas, foi fundamental para enviar satélites de comunicação. Em 1999, enviou o Observatório de Raios X Chandra, fundamental para o estudo de buracos negros e outros campos da astronomia. Embora tenham predominado as alegrias, o Columbia apresentou falhas que puderam ser detectadas a tempo. Em 4 de abril de 1997, partiu a missão STS-83, que deveria orbitar a Terra durante 15 dias, mas os diretores do ônibus espacial a interromperam ao perceberem um problema na célula de combustível número 2. O fantasma da tragédia do Challenger ainda assombrava os astronautas. Então, eles pousaram após 4 dias, em caráter de emergência, mas sem problemas. Uma vez corrigidas as falhas, a missão foi rebatizada como STS-94. A última missão bem-sucedida do Columbia começou em 1º de março de 2002, quando levou uma equipe para chegar ao telescópio espacial Hubble. Eles precisavam fazer manutenção, instalar novos painéis solares, um sistema central de energia melhor e uma câmera potente que captasse todos os detalhes do universo. Essa missão também teve irregularidades. Surgiu, por exemplo, um problema com um radiador usado para dissipar o calor dos equipamentos eletrônicos da nave. Mas no final tudo acabou dando certo novamente. Apesar de alguns contratempos, o ônibus espacial Columbia seguia como o primeiro e mais destacado de seu tipo. Só mencionar seu nome já garantia vitórias à NASA, inclusive diante da opinião pública. Ninguém podia imaginar o que iria acontecer. Com a virada do milênio, a NASA designou uma nova missão para o Columbia, que foi batizada de STS-107. Era uma missão de rotina, longe da Estação Espacial Internacional. Levaria no Space Hub um módulo que funciona como laboratório espacial. Também iria a bordo o experimento Freestar, montado em uma estrutura do programa Hitchhiker, criado pela NASA em 1984. Além disso, transportaria um orbitador de duração estendida. As principais inovações da missão ficariam por conta dos tripulantes. A maioria não tinha muita experiência como astronauta, embora acumulassem uma trajetória notável. O comandante designado foi Richard Rick Husband, coronel da Força Aérea dos Estados Unidos. Em 1994, ele foi selecionado pela NASA para seus projetos, e 5 anos depois, foi enviado ao espaço na missão STS-96, realizada pelo ônibus espacial Discovery. O posto de piloto ficou com William McCool. Após uma sólida formação acadêmica em ciências e acumular um total de 2.800 horas de voo em 24 aeronaves diferentes, o homem ingressou na NASA em 1996. Lá, ele fez 2 anos de treinamento e ocupou vários cargos que lhe permitiram ganhar a confiança de seus superiores. O especialista em missões seria David McDowell Brown. O homem havia se formado como biólogo e médico antes de ingressar na Marinha. Mais tarde, foi designado como piloto naval, e assim como McCool chegou à NASA em 1996, ele foi designado para ajudar no desenvolvimento da Estação Espacial Internacional. Além de Brown como especialista de missão, foi escolhida Kalpana Chawla. Ela iniciou os estudos na Índia antes de se mudar para os Estados Unidos e se especializar em engenharia aeroespacial. Ela já havia voado no Columbia graças à missão STS-87 no final de 1997. Naquela ocasião, ela também havia sido a principal operadora do braço robótico. Mesmo antes da tragédia, já era considerada uma das mulheres de origem indiana mais ilustres. A terceira especialista na missão foi Laurel Clark. Depois de se formar em zoologia e medicina na Universidade de Wisconsin, ela trabalhou ativamente na Marinha. Sua chegada à NASA ocorreu em 1996 e, durante anos, ela atuou na divisão de carga e habitabilidade do escritório de astronautas. Para atuar como comandante de carga, foi designado Michael Philip Anderson. Assim como Husband, ele foi coronel da Força Aérea e obteve formação universitária em física e astronomia. Ele voou ao espaço pela primeira vez em janeiro de 1998 como integrante da missão STS-89 do Endeavour. O 7º e último membro da missão STS-107 era Ian Ramon.
Originário de Israel, esse jovem havia consolidado uma respeitada carreira militar. Sua experiência em esquadrões lhe rendeu um convite da NASA no final dos anos 90. Quando foi confirmado para a equipe, ele se tornou o primeiro astronauta israelense a viajar em um ônibus espacial. A missão STS-107 estava prevista para decolar em 2001, mas sofreu um atraso. Ela seria suspensa um total de 18 vezes antes de obter os certificados necessários e passar pelas revisões correspondentes. Em 16 de janeiro de 2003, o ônibus espacial Columbia cruzava o céu em direção à estratosfera, pronto para uma nova missão. Assim, nossa história retorna ao início. O alívio e os sorrisos duraram pouco na NASA. Em 17 de janeiro, as análises das gravações revelaram um detalhe inquietante. Aos 82 segundos após a decolagem, um grande pedaço de espuma se soltou do tanque externo do ônibus espacial e atingiu o sistema de proteção térmica da asa esquerda. Os diretores da missão tentaram manter a calma. Já havia um precedente semelhante com outro voo que não trouxe consequências. Enquanto isso, o diretor da sala de avaliação da missão, Don L. McClure, informou sobre o desprendimento da peça no relatório de voo. Ele indicou que a qualidade da imagem era deficiente, mas que não se notavam danos de maior escala. As autoridades da NASA confiaram nos relatórios. Em um relatório público, eles relataram problemas menores com o sistema de água a bordo do Space Hub, mas asseguraram que os outros sistemas do Columbia estavam funcionando normalmente. Mas a inquietação só aumentou. Os engenheiros da empresa Boeing realizaram análises iniciais e as conclusões não deixaram margem para dúvidas. O que eles descreveram como um grande pedaço de detrito, possivelmente de espuma isolante, de 50x40x15 centímetros, poderia ter atingido a asa a cerca de 805 km por hora. Ainda era cedo demais para saber as consequências. Nos últimos dias de janeiro, os responsáveis pela missão trocaram mensagens e dados com vários engenheiros que conseguiram perceber a gravidade do problema. Robert Dougherty, do Centro de Pesquisa Langley, na Virgínia, foi o mais contundente. Ele sugeriu que poderia haver cabos rompidos e recomendou considerar o resgate da tripulação se houvesse risco de fogo no compartimento do trem de pouso principal. Um clima de dúvidas e medos tomou conta das instalações da NASA. A falta de mais detalhes sobre a natureza da anomalia estava deixando os profissionais desesperados. Chegaram até a desconfiar dos relatórios da Boeing. Ainda assim, não havia outras análises mais precisas. Prevaleceram as recomendações de um resgate urgente, já que o retorno do Columbia estava em perigo. Mas chegou o dia 31 de janeiro e já era tarde. Tarde demais. William C. Anderson, engenheiro da United Space Alliance, disse: "Se a asa se soltar ou se houver um grande buraco, não vai tocar a pista." E acrescentou: "Por que estamos falando sobre isso um dia antes do pouso e não um dia depois do lançamento?" Faltando poucas horas para a chegada do Columbia, só restava esperar e rezar. Enquanto na Terra o nervosismo aumentava, os 7 tripulantes do Columbia trabalhavam sem parar para cumprir a missão. Para otimizar o tempo, organizaram-se em 2 turnos de 12 horas. Assim, conseguiram realizar 80 experimentos em diferentes áreas, como o comportamento das formigas no espaço, o estudo de proteínas e até mesmo a criação de um perfume espacial encomendado por um fabricante de fragrâncias. O clima dentro do Columbia era positivo e estimulante. Anderson era o mais maravilhado com os avanços. Em uma de suas últimas mensagens à Terra, Anderson classificou a missão como fantástica cientificamente e disse que ele e os colegas presenciaram coisas inesperadas. O toque sensível sempre era dado por Ramon. Ele carregava consigo um desenho de Peter Gerns, um adolescente tcheco assassinado no campo de concentração de Auschwitz durante a Segunda Guerra Mundial. Era um desenho da Terra vista da Lua que se tornou um símbolo do Holocausto. Com a missão concluída, só restava voltar para a Terra, onde cada um poderia reencontrar seus entes queridos e ser parabenizado pelas autoridades da NASA. Nenhum deles imaginou o que aconteceria. Nas primeiras horas de 1º de fevereiro de 2003,
tudo era expectativa na NASA e no mundo. O computador da nave era responsável por guiá-la até a rota que a levaria à pista de pouso do Centro Espacial Kennedy. Às 8h44 entrou na atmosfera terrestre. Até então, tudo estava ocorrendo como os diretores da missão e todos na agência esperavam. Os dias de incerteza e agitação pareciam ter passado. Mas o destroço havia provocado um buraco no TPS e fez com que ar quente penetrasse no interior da nave. A pesada maquinaria. Esse ar quente derreteu os compostos de alumínio do interior do ônibus espacial, que reentrava a uma velocidade de Mach 2,4. No entanto, dentro do Columbia, os tripulantes continuavam firmes e calmos, como se nada de anormal estivesse acontecendo. Eles até manifestavam sua fascinação pela vista do planeta a partir da cabine. Mas às 8h58, os sensores registraram temperaturas elevadas e alta tensão na asa esquerda, e logo depois, eles simplesmente falharam. Na sala de controle da NASA, os computadores realmente registraram um aumento de temperatura, mas não em um nível dramático. Os diretores ainda achavam possível um pouso sem problemas. Ao chegar à costa da Califórnia, a nave realizou manobras para reduzir a velocidade. Mas a situação no ar mudou repentinamente quando, em poucos minutos, a nave começou a se desintegrar. A asa esquerda se deformou até perder sua forma aerodinâmica. Todos os espectadores que estavam assistindo à chegada do Columbia começaram a ver peças se desprendendo de sua estrutura. Ninguém entendia o que estava acontecendo. Por outro lado, dentro do ônibus espacial, os pilotos conseguiram manter a nave no curso e sobrevoaram os estados de Utah, Arizona, Novo México e Texas. No entanto, o computador não demorou a registrar um erro e houve perda de pressão nos pneus do trem de pouso. Devido aos problemas já mencionados na asa esquerda, ficou difícil executar um desvio manual. A NASA identificou os problemas e entrou em contato com o capitão Husband. Conseguiram captar apenas algumas palavras. Sua última frase antes de perder a transmissão foi "Rusher Air". Poucos segundos depois, os foguetes de controle de reação do Columbia pararam de funcionar. Às 9 da manhã, o ônibus espacial se desintegrou e o céu se encheu de seus destroços em chamas. A 61 quilômetros acima do solo, o ônibus espacial havia explodido. Poucos minutos depois, os texanos viram cair pedaços pequenos de tamanho insignificante e outros grandes como um carro, um fenômeno dantesco que eles jamais esqueceriam. Imediatamente da NASA, confirmaram a tragédia do ônibus espacial Columbia. A notícia inundou os meios de comunicação do mundo. Ninguém ao redor do globo deixou de ficar impactado e comovido. No começo, algumas redações especularam sobre a possibilidade de um novo atentado terrorista. Tinham-se passado menos de 2 anos, desde o atentado ao World Trade Center, e a sociedade americana não conseguia se livrar da paranoia. Logo pôde-se confirmar que aquela teoria estava errada. Às 14 horas daquele mesmo dia, o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, anunciou que o Columbia havia desaparecido e não havia sobreviventes. A equipe do ônibus espacial Columbia não voltou para a Terra, mas podemos orar para que todos estejam em casa em segurança. Que Deus abençoe as famílias em perigo e que Deus continue abençoando a América. Uma vez que a tragédia do Columbia era um fato inevitável, foi formada uma comissão de investigação para esclarecer as causas dela. O primeiro passo seria encontrar cada um dos destroços do veículo para tentar reconstruir o que aconteceu, uma tarefa que levou meses. Primeiro houve buscas no Texas e depois no Arkansas e Missouri. Infelizmente, essa se tornaria a busca mais longa da história, com a participação de 50 agentes do FBI e 25 mil civis. Ainda assim, conseguiram resgatar 40 mil peças ainda fumegantes, o que representava apenas 40% da nave. Devido ao estado dos fragmentos, não foi possível identificar sua funcionalidade. Apesar de a NASA afirmar que cada achado era seu, alguns itens sumiram e logo foi descoberto que alguns indivíduos tentavam leiloá-los na internet. A Agência Federal se encarregou de apreender a maioria.
A busca também permitiu encontrar os corpos dos 7 astronautas. Segundo alguns rumores nunca confirmados, o estado dos cadáveres era horripilante devido à mudança de atmosfera e aos movimentos bruscos da nave. Além do ônibus espacial e seus tripulantes, os resultados dos experimentos foram destruídos, mas muitos puderam ser resgatados graças à transferência de dados via satélite, dias antes da tragédia. Com os restos recuperados e outros estudos, a comissão de investigação conseguiu completar um relatório detalhado. Assim como havia sido discutido nos dias anteriores à tragédia, o desprendimento do pedaço de borracha foi fundamental, mas não causou danos na parte macia da asa, e sim em algumas juntas que se acreditava serem invulneráveis. Como resultado, formou-se uma fenda de 12 cm de comprimento e 10 cm de profundidade, um buraco minúsculo, mas que significou o início do desastre. Por ali haviam entrado os gases quentes. O relatório também informava que os defeitos técnicos dos ônibus espaciais eram comuns desde 1983 e que a NASA nunca lhes deu a devida importância. Também foi apontada a inação da agência, uma vez que foi identificado o desprendimento do fragmento de borracha, apesar das palavras dos engenheiros consultados. O ônibus espacial Columbia era um símbolo da NASA e das viagens ao espaço. Por isso, sua tragédia teve um efeito tão poderoso quanto duradouro. A NASA ficou sob os holofotes do governo e da opinião pública. Eles subestimaram a gravidade do que consideravam um detalhe de voo. A agência teve que tomar medidas para melhorar as condições de suas naves e evitar que uma nova catástrofe acontecesse novamente. Não houve mais voos de ônibus espaciais até 2005. De qualquer forma, durante o governo de Barack Obama, a NASA passou por uma série de reformas e todas aquelas naves foram retiradas de circulação. Hoje, os astronautas dependem de outras máquinas para continuar com as missões fora da Terra. Nos próximos anos virão viagens cada vez mais ambiciosas. Ainda há todo o cosmos para explorar, o que implica tomar mais precauções para evitar novas tragédias. Como será o futuro da conquista espacial? Haverá novas vítimas em nosso caminho até Marte? Que outras negligências ocorrerão em busca do primeiro lugar em uma corrida que, embora já não exista como tal, continua vigente? Só nos resta esperar que o que aconteceu naquele já distante 2003 sirva para que não esqueçamos algo essencial. Acima de tudo e além de qualquer desejo de poder, está a segurança. Em meados da década de 50, o mundo estava no meio de uma disputa de poder entre as duas maiores potências, a União Soviética e os Estados Unidos. A luta e a rivalidade também estabeleceram as bases para um período chamado de corrida espacial. Durante a Guerra Fria, isso representou uma corrida armamentista, com norte-americanos e soviéticos disputando o controle estratégico do espaço. Naqueles anos, ambos os países alcançaram grandes avanços tecnológicos e realizaram voos espaciais orbitais, tanto tripulados quanto não tripulados. Um dos mais lembrados foi a chegada à Lua, em 1969, por parte dos astronautas norte-americanos, um acontecimento que foi assistido ao vivo por milhões de pessoas. Obviamente, esse marco também trouxe suas controvérsias e teorias da conspiração, muitas das quais já abordamos no vídeo que está disponível neste canal. A Apollo 12 também aluniçou e retornou com sucesso. O voo espacial Apollo 13 tinha seu lançamento previsto para 11 de abril de 1970, a partir do Centro Espacial Kennedy, na Flórida. Seu objetivo era ser o terceiro pouso tripulado da NASA na Lua. Estavam a bordo 3 astronautas dos mais experientes. Tudo começou conforme o previsto e os tripulantes superaram sem maiores problemas os minutos mais críticos. Depois entraram na trajetória lunar e continuaram sua viagem. No entanto, 3 dias após a decolagem, um forte impacto em um dos lados da nave colocou o mundo inteiro em alerta. O ambiente ficou tenso quando, por alguns instantes, tudo escureceu e eles perderam a comunicação com a Terra. Quando a energia foi restabelecida, tudo era um desastre completo. Os sistemas de alerta não paravam de soar, a situação era muito delicada e as chances de sobrevivência pareciam nulas. Mas não vamos nos adiantar. É verdade que a missão da Apollo 13 foi uma das mais dramáticas da história da corrida espacial. É verdade que um dos pilotos da nave foi substituído no último momento. A frase "Houston, temos um problema" foi dita na vida real ou é uma invenção do filme?
Bom, para responder a essas perguntas, vamos ter que voltar até 13 de abril de 1970. O dia em que aconteceu o desastre da Apollo 13. A origem da corrida espacial aconteceu algum tempo antes do início da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética. Essa corrida ela foi uma disputa entre esses dois países pela conquista do espaço. Apesar de terem sido aliados durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a União Soviética começaram a desconfiar cada vez mais um do outro, à medida que o conflito ia chegando ao fim em 1945. Isso abriu caminho para a Guerra Fria, um confronto político, econômico, social, ideológico e militar entre duas potências. O bloco ocidental capitalista era representado pelos Estados Unidos, enquanto o bloco oriental comunista era liderado pela União Soviética. Ambos os países passaram a construir grandes arsenais nucleares e foguetes de longo alcance. Em meados da década de 1950, as duas potências anunciaram planos de usar esses foguetes para lançar satélites artificiais ao espaço. Naqueles primeiros anos, a União Soviética saiu na frente e lançou seu primeiro satélite, chamado Sputnik. Seu nome em russo significa companheiro de viagem e foi o primeiro satélite artificial em órbita, um marco que aconteceu em outubro de 1957. Apenas um mês depois, a União Soviética colocou o primeiro animal em órbita, uma cadela chamada Laika, que morreu poucas horas após chegar ao espaço devido ao calor e ao estresse. Para não ficar para trás, os norte-americanos criaram em 1958 a Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço, mais conhecida pela sigla NASA. A partir daí, ambos os países começaram a competir pelo espaço e lançaram diversos projetos de voos espaciais. Enquanto isso, os soviéticos continuavam vencendo a corrida, conseguindo colocar o primeiro humano no espaço em 1961 com o voo Vostok 1. O cosmonauta Yuri Gagarin foi o responsável por esse feito. Em 1963, a bordo do Vostok 6, Valentina Tereshkova se tornou a primeira mulher a chegar ao espaço. 2 anos depois, Alexei Leonov fez a primeira caminhada espacial. Nesses anos, os Estados Unidos lançaram os projetos Mercury e Gemini, realizaram vários voos bem-sucedidos e ganharam vantagem e experiência. Na década de 60, eles anunciaram seu programa Apollo, como continuação das missões anteriores, e estabeleceram como objetivo realizar viagens à Lua. Mas esse programa teve um início trágico. Em 1967, 3 astronautas norte-americanos morreram em um incêndio na plataforma de lançamento durante um teste em solo para sua missão. Apesar de tudo, o programa continuou e logo veio um dos momentos mais marcantes para todos. Algo que mudaria completamente a concepção dos voos espaciais até então. Bastaram apenas 2 anos para que, em 1969, a missão da Apollo 11 conseguisse chegar à Lua. Em 20 de julho daquele ano, Neil Armstrong e Buzz Aldrin se tornaram os 2 primeiros humanos a pisar no satélite natural a bordo do módulo lunar Eagle. Armstrong foi o primeiro a colocar o pé na Lua e imortalizou sua frase: "Este é um pequeno passo para o homem e um grande salto para a humanidade." A alunissagem foi assistida ao vivo por milhões de pessoas no mundo todo e representou um grande triunfo dos norte-americanos sobre os soviéticos. Desde então, os Estados Unidos lideraram a corrida espacial e seguiram com o programa Apollo. Pouco tempo depois, foi a vez do Apollo 12 e, finalmente, do Apollo 13, que se tornaria um dos voos mais lembrados da era espacial. O objetivo dessa nova missão, além das implicações políticas, era muito mais científico. O local previsto para a alunissagem do Apollo 13 ficava próximo à cratera Framauro. Essa região era considerada um local perfeito para encontrar informações não só sobre a Lua, mas também sobre a origem da Terra. Também se tentaria obter informações sobre movimentos de placas tectônicas ou tremores na superfície lunar por meio do uso de sismógrafos. Outro dos experimentos programados consistia em fazer perfurações de mais de 3 metros para obter algumas amostras do núcleo do satélite. Além disso, teriam que conseguir registros dos prótons e elétrons solares que chegavam ao nosso satélite. Para realizar essa façanha, a nave da Apollo 13 era composta por 3 partes fundamentais. O módulo lunar, denominado Aquarius, que tinha a tarefa de alunissar. O módulo de comando era o local onde os tripulantes retornavam à Terra. E o módulo de serviço, que não era habitável, mas possuía equipamentos e combustível para o módulo de comando.
Os engenheiros da NASA trabalharam intensamente para aperfeiçoar os sistemas da nave, incorporando lições aprendidas em missões anteriores. O comandante designado para este projeto foi Jim Lovell, que tinha 42 anos na época. Ele era formado pela Academia Naval dos Estados Unidos e também foi aviador. Anos antes, ele havia voado nas missões Gemini 7 e 12. A Apollo 13 seria sua quarta e última missão espacial. Fred Hayes, o piloto do módulo lunar, tinha 35 anos, era engenheiro aeronáutico e também havia sido piloto de caça. Piloto civil de pesquisa para a NASA, o piloto do módulo de comando era Jack Swigert, que na verdade foi um substituto de última hora do piloto Ken Mattingly, que havia sido exposto à rubéola. Swigert tinha 38 anos e possuía bacharelado universitário em engenharia mecânica e mestrado em ciência aeroespacial. A preparação para esse voo espacial foi muito intensa e rigorosa. A tripulação principal da Apollo 13 realizou mais de 1000 horas de treinamento específico para a missão. Cada membro da tripulação passou mais de 400 horas nos simuladores dos diferentes módulos da nave. Os controladores de voo fizeram vários simulados de possíveis problemas na nave para saber como agir em emergências. Nada os preparou para o que viria. Na época, as missões para a Lua atraíam a atenção do público. Nas coletivas de imprensa, a NASA promovia o Apollo 13 como um marco técnico. Mas depois da chegada à Lua, o interesse dos telespectadores havia diminuído. Nos primeiros meses de 1970, o foguete Saturno V, que lançaria a nave do Apollo, estava pronto para decolar. Porém, o que seria uma viagem rotineira à Lua tornou-se uma história de sobrevivência e resistência. Em 11 de abril de 1970, às 13 horas, foi realizada a decolagem da Apollo 13. O lançamento foi um sucesso e, nas primeiras horas, não houve problemas relatados. A tripulação estava confiante na subida. Astronautas fizeram testes rotineiros e comunicaram-se com o controle da missão em Houston. O primeiro dia foi típico de uma simulação. Tripulantes revisavam sistemas, preparavam o módulo lunar e cumpriam as atividades previstas. O segundo dia no espaço foi tranquilo, com a nave se afastando da Terra. Os astronautas se preparavam para entrar em órbita lunar. Um sinal de tensão apareceu quando engenheiros em Houston notaram pequenas flutuações em um dos sistemas do módulo de serviço, mas os alarmes foram logo descartados como insignificantes. Naquele momento, a nave estava a mais de 300 mil quilômetros da Terra e, apesar de alguns pequenos problemas de comunicação, o progresso da missão seguia seu curso. No entanto, no início do terceiro dia, tudo mudou drasticamente. Enquanto a tripulação realizava uma rotina de agitação dos tanques de oxigênio, uma explosão sacudiu a nave. Em segundos, a viagem tranquila virou caos. Por instantes, todo o sistema da nave apagou e perdeu contato com a sala de controle. Ninguém entendia o que se passava, mas era claro que algo ruim ocorria. Assim, nossa história retorna ao início. Segundos após o impacto, o sistema central da nave foi restabelecido, mas a reinicialização revelou o pior. Os sistemas começaram a falhar em sequência. A pressão em um dos tanques de oxigênio começou a cair rapidamente. Quando conseguiram restabelecer a comunicação com a Terra, Swigert pronunciou a famosa frase: "Houston, temos um problema." Poucos segundos depois, Lovell repetiu as mesmas palavras para a sala de controle, confirmando a situação crítica. Os tripulantes inicialmente pensaram que um meteorito atingira a nave, mas descartaram, pois isso teria matado todos na hora. Nesse momento, Lovell percebeu uma nuvem branca saindo do módulo de serviço. Parte da nave estava danificada. Eles estavam perdendo oxigênio e, com isso, sua capacidade de manobrar. Eles não estavam apenas se afastando do sonho de chegar à Lua, mas também sua própria sobrevivência estava em risco. A NASA já previa que, em casos assim, os sistemas do módulo lunar serviriam como plano B. Nesse contexto alarmante, a missão à Lua foi imediatamente abortada, e a prioridade passou a ser que os astronautas voltassem vivos para a Terra. Os tripulantes desligaram sistemas não essenciais para economizar energia e foram para o módulo lunar Aquarius, que serviria como salva-vidas nas horas seguintes. O quarto dia foi uma verdadeira luta pela sobrevivência. O controle da missão e a tripulação trabalharam sem descanso para encontrar soluções improvisadas para a situação extrema. Um dos maiores inconvenientes
era que o módulo lunar foi projetado para abrigar apenas 2 astronautas por, no máximo, 45 horas. Agora precisava acomodar 3 pessoas por mais tempo que o previsto. Os astronautas tiveram que reduzir a ração diária de água para 1/5 da ingestão normal para conseguirem se hidratar. Além disso, com os sistemas elétricos desligados, a temperatura caiu rapidamente. A tripulação não conseguia dormir por causa do frio extremo, que chegou a menos de 3 graus Celsius. Como se não bastasse, surgiu outro problema grave. A própria respiração e exalação de dióxido de carbono dos cosmonautas estava saturando os filtros de oxigenação do Aquarius. A solução era substituir os filtros do módulo lunar pelos filtros do módulo de comando. Eles estavam quase novos, no entanto, os filtros não eram compatíveis. Os que eram usados no Aquarius eram circulares e os do módulo de comando, retangulares. O panorama não era animador, mas com a ajuda do controle da missão, no 5º dia a tripulação conseguiu montar um sistema de filtragem improvisado, usando materiais disponíveis na nave como papelão, fita adesiva e sacos plásticos. Apesar das condições desfavoráveis, Lovell, Hayes e Swigert mantinham o moral elevado e seguiam os procedimentos com precisão. No entanto, a energia era limitada e a nave não estava totalmente alinhada com a trajetória correta para o retorno. Em resumo, ainda havia chances de não conseguirem voltar. Quando chegou o 6º dia, o futuro dos astronautas continuava incerto. O frio extremo e a falta de alimentos adequados começaram a afetar a tripulação. Por causa da desidratação, os 3 astronautas perderam um total de 14 quilos de peso e um deles teve uma forte febre devido a uma infecção urinária. O Aquarius, onde os astronautas estavam abrigados, não tinha um sistema de navegação preparado para aquela situação. Portanto, determinar a trajetória nesse contexto era uma tarefa difícil. Para corrigir sua rota, os astronautas realizaram uma manobra perigosa usando os propulsores do módulo lunar, com o risco de que qualquer erro os desviasse da órbita terrestre para sempre. Finalmente, eles conseguiram corrigir a rota e, após vários dias tensos e cheios de incerteza, o Apollo 13 se aproximava da Terra. A tripulação e a equipe da NASA sabiam que era um momento decisivo e o mais importante de todos. A nave entraria na atmosfera terrestre em velocidades extremas, com o risco de que o escudo térmico não suportasse o calor e destruísse completamente a nave. Temiam também que os paraquedas estivessem congelados e não abrissem na queda. Os cálculos indicavam que eles aterrissariam no Pacífico, mas devido à ameaça de ventos fortes e tufões, tiveram que recalcular aquelas coordenadas. Antes de iniciar a descida, Lovell, Swigert e Hayes se acomodaram no módulo de comando. Eles se olharam e o comandante disse algumas palavras sentidas. Foi uma honra voar com vocês. Pouco tempo depois da superfície da Terra, foi possível ver no céu o Apollo 13 descendo como uma grande bola de fogo. O lançamento, que havia começado com certa indiferença por parte do público dias atrás, agora envolvia todo mundo em nervosismo. Diferentes meios de comunicação estavam atentos ao retorno do Apollo 13. Enquanto a nave descia, todo tipo de comunicação foi perdido. Durante vários minutos reinou a tensão. O Apollo 13 se precipitava em alta velocidade em direção ao oceano. Após 6 minutos intermináveis, a calma voltou quando foi possível ver que os paraquedas finalmente haviam se aberto. Em 17 de abril de 1970, no Pacífico Sul, o módulo de comando caiu no mar com Lovell, Swigert e Hayes. Os 3 astronautas sobreviveram a um terrível acidente e a missão ficou na história como uma das mais desagradáveis. Temáticas de la carrera espacial. Segundo o lendário diretor de voo da NASA, Gene Kranz, foi simplesmente o fracasso mais bem-sucedido. Após o incidente da Apollo 13, a NASA implementou melhorias importantes para aumentar a segurança e a confiabilidade em futuras missões espaciais. Uma das mudanças imediatas foi a modificação no design dos tanques de oxigênio. Materiais inflamáveis como o Teflon foram eliminados e sistemas extras de proteção foram incorporados para evitar curtos-circuitos e acúmulo excessivo de calor. Sistemas de emergência extras foram incluídos para que astronautas possam lidar com crises semelhantes no futuro. Os manuais e protocolos de resposta a contingências foram aprimorados com base nos procedimentos improvisados que ajudaram a tripulação do Apollo 13 a sobreviver. A missão seguinte, a Apollo 14, decolou em 1971 e foi a primeira a aplicar essas modificações. Os sistemas de monitoramento em tempo real foram reforçados para que o controle da missão
detecte anomalias nas naves mais rapidamente. Outra melhoria importante foi a implementação tecnológica da impressão 3D. Essa inovação permite que os astronautas fabriquem ferramentas e peças de reposição diretamente no espaço, sem precisar esperar por um envio da Terra. Quanto à tripulação, também houve mudanças em algumas partidas. James Lovell, o comandante da missão, se aposentou da NASA em 1973 após o acidente. Durante um tempo, ele trabalhou como executivo em empresas de comunicação e depois abriu um restaurante perto de Chicago chamado Lovell's of Lake Forest, que ficou ativo até 2014. Durante esses anos, Lovell se manteve ativo em eventos e palestras sobre sua experiência na Apollo 3 e escreveu um livro intitulado Lost Moon em 1994. Essa obra foi a base para o filme de 1995 Apollo 13, no qual Tom Hanks interpretou o próprio Lovell. Atualmente, o ex-astronauta vive tranquilamente aposentado e segue respeitado e requisitado na comunidade de exploração espacial. Fred Hayes, o piloto do módulo lunar, continuou trabalhando na NASA até sua aposentadoria em 1979. Após o Apollo 13, ele foi designado para outras missões, mas nunca foi à Lua. Ele foi o comandante dos testes de voo do ônibus espacial Enterprise, o primeiro da NASA, projetado para voos atmosféricos e espaciais. Após se aposentar, Hayes trabalhou na Grumman Aerospace Corporation, onde teve carreira de sucesso na indústria aeroespacial. Assim como Lovell, Hayes manteve-se conectado à história da Apollo 13, participando de eventos comemorativos e dando palestras sobre sua experiência. Hoje, ele leva uma vida tranquila e afastada da mídia. Quanto a Jack Swigert, continuou na NASA até 1977, quando decidiu entrar para a política. Em 1982, ele foi eleito para o Congresso dos Estados Unidos pelo estado do Colorado. No entanto, pouco tempo após sua eleição, ele foi diagnosticado com câncer e faleceu em 27 de dezembro daquele ano, antes de poder assumir o cargo. Swigert foi o único membro da tripulação da missão Apollo 13 que morreu relativamente jovem, e seu legado foi homenageado com a construção do Centro Espacial John Ellis Swigert, em Denver. Sem dúvida, a missão Apollo 13 virou símbolo de sobrevivência e trabalho em equipe diante da adversidade. Apesar do trabalho técnico, a missão Apollo 13 foi um triunfo em termos de capacidade de superar dificuldades e se adaptar diante do inesperado. Vários documentários e filmes continuam lembrando o trabalho em equipe da missão. O legado da missão Apollo 13 não reside apenas no heroísmo dos tripulantes, mas também nas lições aprendidas que revolucionaram os protocolos de segurança e a tecnologia para futuras missões espaciais. Essas melhorias fortaleceram as missões Apollo e ainda influenciam a exploração espacial atual, como mostra a Estação Espacial Internacional e sua resposta a emergências. A missão Apollo 13 continua sendo um testemunho de que até mesmo do fracasso podem surgir avanços que moldam o futuro. Às 11h38, no horário local da Flórida, o ônibus espacial Challenger decolava do Cabo Canaveral. Quase 20% da população americana acompanhava de perto o lançamento. Era a primeira missão espacial com a participação de uma civil. Famílias inteiras olhavam para cima com seus binóculos ou estavam grudadas nas telas de seus televisores, imaginando um futuro em que o espaço estivesse ao alcance de qualquer um. No entanto, 1 minuto e 13 segundos depois que o Challenger deixou sua base, uma cicatriz se formava no céu, uma marca que levaria anos para cicatrizar. Todas as transmissões ao vivo foram cortadas imediatamente. Estávamos diante de um dos maiores acidentes da história da astronáutica. Os ônibus espaciais são veículos de voo parcialmente reutilizáveis, capazes de alcançar uma órbita baixa. Foram utilizados pela NASA entre 1981 e 2011 com grande frequência. O Enterprise, primeiro ônibus espacial, foi feito para testes de aproximação e aterrissagem, sem capacidade orbital. O nome desse ônibus espacial é inspirado na nave da série Jornada nas Estrelas. 4 orbitadores operacionais foram construídos inicialmente: o Columbia, o Challenger, o Discovery e o Atlantis. O ônibus espacial Challenger, designado pela NASA como OB-099, foi o segundo orbitador a entrar em serviço. Realizou seu primeiro voo em 4 de abril de 1980 e logo virou o mais querido da equipe. O Challenger, assim como os outros orbitadores construídos depois,
tinha modificações que permitiam levar 1.100 quilos a mais de carga útil do que outros ônibus espaciais. O Challenger também foi o primeiro orbitador a levar um sistema de telas HUD, semelhantes aos que são usados em vários aviões militares e civis modernos, o que eliminava a necessidade de olhar para o painel de instrumentos durante a descida e permitia à tripulação mais concentração no voo. Após sua inauguração, o Challenger se tornou a besta de carga da frota de ônibus espaciais da NASA. Nos anos de 1983 e 1984, o Challenger voou em 85% das missões do programa. Completou 9 missões históricas e bem-sucedidas, antes de cair a mais de 300 km por hora na costa da Flórida, deixando o mundo chocado. Tudo nas missões do Challenger parecia estar destinado ao sucesso. Não só eram colocados satélites em órbita, mas também eram realizadas manobras sofisticadas com caminhadas espaciais e pesquisas em laboratórios de microgravidade. Além disso, cada missão era responsável por estabelecer novos marcos. Foi assim que, graças ao Challenger, Sally Ride se tornou a primeira norte-americana no espaço. Katherine D. Sullivan se tornou a primeira mulher norte-americana a realizar uma caminhada espacial, e Bluford Jr. se tornou o primeiro afro-americano em uma nave, por exemplo. Se a fatídica missão de janeiro de 1986, a STS-51L, tivesse sido bem sucedida, a próxima missão do Challenger teria sido o lançamento da sonda Ulysses com o Centaur para o estudo das regiões polares do Sol. Mas isso nunca aconteceria. Mesmo após o terrível acidente, haveria muitas mudanças radicais no sistema de operações da NASA. Nada voltaria a ser como antes. A 10ª missão do Challenger tinha como objetivo colocar em órbita 2 satélites, um de comunicações e outro de observação astronômica, cuja missão era coletar informações e fazer anotações sobre o famoso cometa Halley. Por sua vez, essa missão tinha uma particularidade que a tornava ainda mais significativa para muitos. Nela, viajava uma professora, tudo no contexto de um programa criado pelo presidente Ronald Reagan em 1984, cujo objetivo era despertar nos mais jovens e no cidadão comum o interesse pela ciência e pela tecnologia. O programa se chamava Teachers in Space e contou com mais de 11.000 candidatos. Krista McAuliffe foi uma professora que nasceu em 1948 em Massachusetts. Ela foi a escolhida para a missão. Krista recebeu sua licenciatura em Educação e História pela Framingham State College em 1970 e também um mestrado em Educação, Supervisão e Administração pela Ball State University em 1978. Aos 37 anos, quando foi informada de que faria parte da missão espacial, já havia recebido muitas menções pelo seu trabalho em sala de aula. A professora foi treinada como uma astronauta e voou tanto em aviões de combate quanto em aviões de gravidade zero. Antes do lançamento malfadado, Krista foi apresentada ao público, gerando uma empatia que até então o cidadão comum não sentia pelos astronautas. A ideia era que a professora, uma vez em órbita, desse 2 aulas de 15 minutos que seriam transmitidas ao vivo. As crianças americanas a saudaram quando ela subiu ao ônibus espacial, ansiosas para vê-la novamente, desta vez lá do alto. No entanto, todos os sonhos foram interrompidos. Junto com Krista McAuliffe, viajavam o comandante Francis Scooby, o piloto-comandante Michael Smith e os especialistas de missão, Dr. Ronald McNair, Tenente-Coronel Ellison Onizuka, Dra. Judith Resnick e o especialista de carga Gregory Jarvis. Apesar de as chances de um acidente serem de 1 em 438, todos eles acabariam morrendo. A contagem regressiva ecoou por todos os Estados Unidos. 10, 9, 8, 7, 6... É verdade que havia muito nervosismo entre os diretores do projeto. Originalmente, estava previsto lançar o Challenger do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, às 14h42 do dia 22 de janeiro. No entanto, atrasos na missão anterior fizeram com que a data de lançamento fosse adiada para o dia 23 e, mais tarde, para o dia 24 de janeiro. Depois, devido ao mau tempo no ponto de aterrissagem transatlântico, a decolagem foi alterada para o dia 25. Previsões que refletiam relatórios de condições meteorológicas inaceitáveis no Centro Espacial Kennedy fizeram com que a missão continuasse sendo remarcada,
desta vez para as 9h37 do dia 27 de janeiro. Esse parecia finalmente o fim das dificuldades, mas não foi. O lançamento foi adiado para o dia seguinte devido a problemas com a escotilha de acesso externa. Depois, um parafuso caído impediu que a equipe conseguisse fechar a escotilha do orbitador. Quando finalmente conseguiram colocar tudo em ordem, os ventos laterais presentes na pista de pouso dos ônibus espaciais já ultrapassavam os limites permitidos pelo protocolo. Quando chegou o dia 28, os astronautas já faziam piadas nervosas sobre a possibilidade de um novo atraso, o que estava incomodando todas as esferas de poder. Eles viam nessa constante mudança de datas um incômodo para o cronograma de voos. O frio no dia do lançamento fez até com que gelo se acumulasse na base do Challenger. Vários técnicos expressaram suas dúvidas. Será que essa temperatura tão baixa não poderia causar um problema ao enfrentar o grande calor gerado pelos motores da nave? No entanto, decidiu-se não adiar mais a decolagem. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Para alívio de muitos, não apresentou nenhum inconveniente, até que se passaram 57 segundos, foi então que o inferno começou. Aos 58 segundos após ter sido lançado, o ônibus espacial entrou em uma forte instabilidade ao atravessar uma corrente de vento intensa, o que abriu uma das juntas da nave. Isso fez com que uma coluna de fogo escapasse e queimasse o tanque de combustível externo. O hidrogênio líquido derramado começou a queimar, cortando abraçadeiras que desestabilizaram ainda mais a nave. A asa direita de fato foi atingida, o que fez com que toda a estrutura girasse bruscamente e o ônibus espacial ficasse exposto a forças aerodinâmicas incontroláveis. 73 segundos depois que o Challenger foi lançado, acompanhado por gritos e aplausos de vitória, aconteceu o que mais se temia. O ônibus espacial se desintegrou diante do olhar perplexo de todos, tornando-se uma tragédia de proporções internacionais. O módulo da cabine caiu de uma altura de 15.240 metros. A queda durou 2 minutos e 45 segundos. Aos 2 minutos e 46 segundos, a cabine do Challenger colidia brutalmente com as águas do Oceano Atlântico. Os cidadãos ficaram comovidos e, embora tenha havido muito luto e muitas homenagens aos que morreram, a voz popular exigia respostas mais específicas. ¿Qué había pasado realmente? O que aconteceu com o Challenger? Para investigar o acidente, foi criada a Comissão Rogers, com 13 membros, incluindo Neil Armstrong, o primeiro homem na Lua, e outros profissionais do setor espacial. A Comissão Rogers entregou um relatório definitivo de 225 páginas em 1986, no qual deixou claro que não houve explosões, embora inicialmente se acreditasse nisso. Também deixou claro que os problemas estavam presentes desde o primeiro segundo, já que as juntas tóricas do foguete não funcionaram normalmente e ficaram sobrecomprimidas. Além disso, houve uma série de negligências em relação ao protocolo de lançamento e inspeção. A NASA e sua contratada, Morton Tuchel, foram acusadas, destacando-se sua inação. A comissão descobriu, por fim, que desde 1977, os engenheiros da NASA já estavam cientes do problema com os anéis de vedação, assim como do fato de que isso poderia ter consequências catastróficas. Por outro lado, foi enfatizado que os astronautas não dispunham de paraquedas ou equipamento de ejeção, e também não tinham treinamento específico para uma emergência como a que haviam vivido. Segundo relatos, esses astronautas morreram quando a cabine colidiu com o oceano, e por evidências do uso dos controles internos da nave, supõe-se que eles poderiam estar conscientes no momento do impacto. A NASA ficou suspensa por 32 meses antes de retomar as atividades. Foi de vital importância para entender o que aconteceu e como aconteceu a recuperação das peças do Challenger, para a qual contou-se com a colaboração da Guarda Costeira, soldados da Marinha e da Força Aérea. Houve um grande investimento econômico para poder utilizar submarinos, tanto tripulados quanto controlados por controle remoto. Durante pouco mais de 6 semanas, a equipe usou um sonar de alta tecnologia, e durante a varredura, enquanto procuravam peças da nave, encontraram muito lixo que interferia nas ondas dos seus radares, torradeiras, geladeiras, tórax e até fragmentos de um avião da Segunda Guerra Mundial. Mas houve 2 descobertas que chamaram muito a atenção dos socorristas. A primeira foi uma bola de futebol
e eles descobriram que ela tinha uma história muito particular. Ela havia pertencido a um dos astronautas acidentados, Ellison Onizuka. Era um presente da filha para ele levar ao espaço, assinado por todo o time de futebol da escola dela. A bola foi devolvida à escola e colocada em uma vitrine como sobrevivente da calamidade. No entanto, 30 anos depois, ela teve sua revanche, quando um astronauta a levou consigo e ela pôde passar 73 dias no espaço. A bola voltou para sua caixa de vidro, mas desta vez trazendo novas placas honoríficas. Talvez seja a bola de futebol mais intrépida e sortuda do mundo. A outra descoberta estranha foi a de um pacote que estava nas profundezas e em cujo interior havia 25 quilos de cocaína. Até a data de hoje, ninguém o reivindicou. Atualmente, todos os restos do Challenger são mantidos em um antigo bunker de mísseis subterrâneo e selado no complexo de lançamento 31 da Estação da Força Aérea de Cabo Canaveral. O acidente do Challenger prejudicou seriamente a reputação da NASA como agência espacial e marcou um antes e um depois nos projetos com pessoas civis. Em 1990, em Concord, a cidade onde morava Christa McAuliffe, foi construído um planetário com o nome dela. Também levam seu nome uma cratera lunar e um asteroide. Em 2004, ela recebeu a Medalha de Honra Espacial do Congresso, que é a maior honraria que um astronauta pode receber. Barbara Morgan, a astronauta substituta de Christa McAuliffe, que havia treinado com ela pelo programa Professores no Espaço e foi testemunha do lançamento em 28 de janeiro de 1986, voou como especialista de missão em um ônibus espacial em agosto de 2007. Até hoje, destroços do Challenger ainda chegam às praias da Flórida. Por exemplo, em 17 de dezembro de 1996, quase 11 anos após o acidente, foram encontradas duas grandes peças do ônibus espacial em Cocoa Beach. De acordo com o artigo 18 do Código dos Estados Unidos, seção 641, é ilegal possuir destroços do Challenger. Qualquer peça que for encontrada deve ser entregue à NASA, caso contrário, corre-se o risco de pesadas multas e até mesmo prisão. Há um boato de que existem caçadores de tesouros procurando por essas peças para vendê-las no mercado negro como lembranças macabras de uma das piores tragédias da era espacial. E por hoje é só, pessoal. Espero que tenham se interessado pelo que contei. Peço, por favor, que deixem aqui embaixo seus comentários sobre possíveis vídeos que podem aparecer neste canal e também deixem suas opiniões sobre a tragédia do Challenger. Quero saber a opinião de vocês sobre esse caso. Continuem assistindo aos vídeos do canal e confiram as recomendações que separei. Sou Magnus Mephisto. A gente com certeza vai se ver no próximo vídeo. Até a próxima!